ver os irmãos novamente. Fomos de férias um pouquinho ali ao Brasil, por 2 meses, e Deus nos permitiu estar lá por 2 meses, graças a Deus. Fazia 3 anos que a gente não via família, e a gente ficou por ali, desfrutamos, e eu me desconectei um pouco, para realmente dar aquela descansada. Mas estamos de volta, graças a Deus. E obviamente, eu não queria estar de volta na situação em que estamos hoje, com tudo isso que ocorreu, que infelizmente para nós, obviamente, para nós é uma crise, algo difícil a se viver, Deus levou o nosso pastor, e nós, muitos dos que estavam aqui, até mesmo eu que estava no Brasil, não pude ao menos me despedir dele também. E para mim é algo assim muito triste. Confesso que não consegui ainda chorar aquilo que deveria, porque parece que o pastor está ali, mas o pastor na verdade está com o Senhor, e Deus o tomou para si. E a palavra de Deus é certa quando diz que Deus, Ele faz festa quando os seus santos são levados. E se tem uma coisa que nós temos a certeza é que o pastor era um dos seus santos. Mas estamos de volta nesse momento onde a vida plena tem que continuar. E ainda no Brasil, o pastor Sidney mandou mensagem dizendo: Gal, pode compartilhar nesse domingo 6, obrigado. E eu falei: pastor, se tiver outra pessoa, pode colocar, não tem problema. Bota o André, bota a Gabi. Mas o fato é que eu me dispus e aqui estamos. E é muito bom estar aqui, porque aqui é onde é a minha casa atual, e onde a minha família de Deus está também. Também tenho família no Brasil, da igreja, mas onde os meus irmãos queridos estão é aqui. E aqui onde nós estamos plantados no momento. E é muito bom voltar a casa. Ficamos um bom tempo sem culto lá no Brasil. Visitamos a igreja, sim, mas nada é como estar na sua igreja. Na igreja que você congrega, que tu tem uma certa intimidade com os irmãos. E eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês. A palavra no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 1 até o versículo 9. Eu não sei, porque já a igreja tem um tema desde que tudo ocorreu, e pastor Jorge foi tomado do Senhor. Deus, creio eu, falou ao coração do pastor Sidney e nos disse: avance. E é isso do que eu quero falar hoje, sobre avançar. Sobre avançar. Algo que não é fácil, devido à situação que estamos, devido à situação que a igreja, aqueles que são mais conectados, eram mais conectados com o pastor Jorge, com a sua família, e talvez aqueles que não eram tão conectados não tenham sentido tanto, mas aqueles que viveram com o pastor Jorge entendem quão grande é a perda para nós que estamos aqui, continuamos aqui. Mas avançar é necessário. E Deus falou com o pastor Sidney, creio eu, nos guiando a estas palavras. Não sei se eu não acompanhei as pregações, mas espero que ninguém tenha usado esses versículos nesses dias para compartilhar. Mas aqui estou. Se alguém já usou esses versículos, então vamos repetir. Vamos falar sobre eles novamente. E esses versículos aqui nos trazem um contexto da tribo de Israel. Ainda em formação, ainda no êxodo, ainda saindo daquilo que era o Egito, agora chegando a um certo lugar. E Deus fala então assim a Josué: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até a terra, o grande mar, para o poente do sol. E será então o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Depois, os dias da tua vida, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Bom, esta é uma passagem onde é o começo do livro de Josué. É o começo da liderança de Josué, onde Deus vem a ele e chama ele e diz: olha, meu servo é morto e agora chegou a sua hora. E naquele momento, antes disso acontecer, o contexto era que Deus havia tirado toda Israel do Egito com mão forte, com mão poderosa. Deus havia tirado Israel de uma amarga escravidão ali naquele país, e Deus havia levantado o seu servo Moisés para tirar aquela nação dali. Deus havia levantado o seu povo e dito: agora é a hora de nós irmos a outra terra. E toda aquela geração, todos aqueles judeus israelitas foram então ao caminho para a terra prometida. E ali 600 mil homens, mais ou menos, fora, claro, mulheres e crianças, ao todo provavelmente em torno de 2 milhões de pessoas, foram ao deserto e andaram por ali. E Deus usou Moisés, aquele que foi chamado de o grande líder, aquele que foi usado para libertar o seu povo, aquele que usou da estratégia do Senhor para levar o povo no meio do deserto, seguindo aquilo que Deus havia planejado para eles. E então no deserto eles ficaram por 40 anos. E imagine você então liderar um povo por 40 anos no deserto, né? Aqui nós, quando estamos na nossa realidade, quando o cenário muda um pouquinho, quando o cenário, distorce um pouquinho, já não é aquilo que nós esperávamos, muitas vezes a murmuração vem. Muitas vezes aquilo que nós temos no nosso coração sai para fora dizendo: não era isso que eu queria. Mas agora Moisés está ali por 40 anos, 40 anos no deserto, crianças, velhos, animais, sem qualquer estrutura, sem nada. Eles estão no deserto. E agora passaram-se 40 anos e estão já de frente para a terra prometida. Eles vieram por trás da terra prometida e já estão ali naquela região de Moabe, ao lado direito de onde é Israel hoje. E naquela região era só olhar para frente e era possível ver a terra prometida. Eles estavam tão perto, tão perto. E Deus traz Moisés então ao monte e diz: está vendo? Esta é a terra prometida. Olhe para ela. É essa a terra que eu vou entregar para o meu povo, para os descendentes de Abraão, como eu prometi. Mas tem um porém: você não vai entrar. E Moisés então não entra. Chegou a sua hora, Moisés. Chegou a sua hora de partir. E ali então a Bíblia diz que Moisés, ele morre naquele monte.
e Deus o sepulta na planície de Moabe, e ali um lugar onde ninguém nunca encontrou. E agora chegou então a hora de Josué, o auxiliar de Moisés, entrar na terra prometida, entrar ali. E aqui nós podemos ver então este mandamento do Senhor, mandando-os entrar atravessando o Jordão. E nós podemos olhar para o Jordão ali como uma grande barreira líquida, né? Que ao contrário do que é hoje, que é um rio pequeno, que muitas vezes é possível passar a nado, naquele momento não era. Naquele momento era um rio muito grande, alagado, um rio onde não era possível passar a nado. E eles não têm recursos, era uma grande barreira para eles, porque não tem barcos, não tem pontes, não tem recursos. Eles não tinham como passar aquilo ali. E nenhum elemento para atravessar o povo. Mas Deus dá uma ordem então a Josué e diz: Ei Josué, agora chegou a hora. Chegou a hora de tu pegar o seu povo, pegar este povo e atravessar o Jordão. Chegou a hora. E é neste texto que eu quero tirar alguns ensinamentos para nossas vidas. Eu não estou dizendo que nós somos Israel, não estou dizendo que pastor Sidney é Josué, não estou dizendo que nós somos algo relacionado a aquilo que estava acontecendo lá diretamente, mas sim que as situações são parecidas e que nós podemos aprender aqui com a palavra do Senhor. O que aconteceu ali, como Josué agiu, como o povo deveria agir e o que Deus estava esperando daquele povo. E a primeira coisa que eu vejo neste texto é que nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. De fato, a crise está instalada ali, naquele momento, para Israel. Moisés, como eu já falei, era o grande líder. Moisés era o grande libertador, era o legislador, ele era o intercessor. Quando o povo pecava, Moisés estava ali intercedendo pelo povo diante de Deus. E se não fosse aquela intercessão de Moisés, o povo teria sido consumido. Moisés era alguém muito importante para aquele povo. Moisés era o grande líder, era o homem que Deus levantou para fazer grandes prodígios ali naquela nação. Mas então Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. A crise ali naquele momento é grande, é real. E nós, como mundo, como seres humanos, estamos passando por uma crise global, e ninguém obviamente nega isso, Não sabemos quando vai terminar a crise do corona, a crise do saneamento, a crise dessa saúde que estamos vivendo. E não é inegável, muitas empresas fecharam suas portas. A minha empresa onde eu trabalho, por 2 anos já eu não posso trabalhar no escritório, eu tenho que trabalhar de casa. Pessoas que trabalham comigo, que não têm uma vida cristã, que não acreditam em Jesus, estão entrando em depressão. Por quê? Porque a única hora onde eles podem ter contato humano, onde eles podem ter um contato social, era no trabalho. Eles estão clamando. A empresa fez uma pesquisa e mais de 50% da empresa decidiu que não, eu quero voltar, nem que seja com todas as regras, distanciamento, máscara. Não, eu quero estar lá, porque eu preciso ver gente, eu preciso ter contato social. E essas pessoas estão em casa. Então, óbvio, estamos vivendo uma crise. E ainda mais como vida plena, como igreja, essa pequena parte da igreja do Senhor. É uma crise onde nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo. Há 2 anos, perdíamos a pastora Ruth, uma pessoa tão importante para o balanço geral da saúde da igreja. Uma pessoa que era tão usada por Deus. Para quem conheceu a pastora Ruth, foi baque para nós. A igreja sentiu, o pastor teve que ser curado fisicamente e emocionalmente, mas Deus curou. E agora, para nós, infelizmente para o pastor que está com o Senhor, Deus tomou o pastor. Para nós é uma crise, porque agora, se não fosse Deus ter trazido o pastor Sidney, que já tem aliança com a vida plena há muitos anos, aonde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo? Eu não sei. Se não fosse Deus agir, nós não estaríamos aqui, muito provavelmente.
A crise está instalada, muitas coisas precisam ser feitas. Vocês não sabem, na parte administrativa, o quanto precisa ser feito agora. O quanto a coisa tem para ser feito. E nós estamos dependendo da mão do Senhor. Então, é necessário, neste momento, nós entendermos que Deus precisa fazer um milagre. Deus precisa trabalhar. Deus, Ele está mandando a nós atravessarmos este Jordão. Atravessarmos esta dificuldade, esta barreira. Deus, Ele está nos dizendo, agora é um momento de crise, sim, mas eu estou mandando vocês atravessar. Moisés é morto. E vocês percebem que Moisés é morto, mas Deus, Ele continua no trono. Ali para Israel, Deus continuava com o plano dele. Ali não havia acabado os planos do Senhor para Israel, assim como não acabou os planos do Senhor para a vida plena. Deus queria e desejava que aquela nação entrasse na terra prometida, e só seria feito isso depois que passassem pelo Jordão. E Deus não deixou Deus porque a crise chegou. Deus não perdeu o seu poder porque a crise chegou. Deus, Ele não tem limitações porque algo tão profundo assim aconteceu conosco ou com Israel. Nós precisamos do grande aspecto deste momento para nossas vidas. E é muito bom que eu estava pensando sobre essa palavra e disse, é uma palavra para quem é da vida plena. E é bom que não venham tantas pessoas hoje, porque eu posso falar com vocês. E o grande aspecto desse momento para nossas vidas, como vida plena, é que nós precisamos assumir o nosso papel. Assumir o nosso papel assim como Josué assumiu o nosso papel. O papel dele. E é no momento de crise que o Senhor quer agir. É no momento de crise que nós podemos experimentar os maiores prodígios do Senhor. Eu pergunto muitas vezes para pessoas que passaram por problemas: onde foi que você viveu a maior experiência da sua vida com Deus? Foi quando eu tive o meu maior problema. Gabi, quando foi que você viveu a maior experiência de Deus na sua vida? Foi quando você passou por aquela crise. Quando passou pela crise. Deus tem poder, mas nós precisamos entender que é difícil, mas é na crise que Deus age. É na crise que Deus coloca a sua mão para agir. Porque nesta hora nós não temos mais como olhar para o homem. Nós tiramos os olhos do homem para colocar nossos olhos no Deus que está no trono. E é isso que nós precisamos fazer. Então, se a crise chega, não pense que acabou a história. Deus pode nos tomar e nos levar para vitórias mais consagradoras. Mas vejam ainda que Moisés está morto, então o povo precisa cruzar o Jordão, conquistar a terra prometida, conforme está colocado no versículo 2. E a segunda coisa que eu vejo então é que para atravessarmos o Jordão, o nosso Jordão, precisamos sair do deserto e cravar nossos olhos em novos desafios. Novos desafios. O deserto, ele é estéril. O deserto, se nós formos entender a teologia, muitas vezes significa lugar de pecado, lugar de ligação, lugar onde nós vamos ter que deixar as coisas que estão em nós, que não agradam ao Senhor, para olharmos para o Senhor. Mas o deserto é estéril, e ali onde nós estamos passando é o lugar onde o Senhor quer trabalhar. O deserto é o lugar onde o Senhor trabalha, sim, mas não é o nosso paradeiro, não é onde nós vamos ficar para sempre. E presta atenção que quem duvidou daquela promessa que Deus havia feito para a nação de Israel, quem saiu do Egito, aquela geração todinha morreu ali no deserto, porque eles não creram, eles não ousaram tomar posse daquela promessa que Deus havia feito à nação de Israel. Apenas 2 pessoas atravessaram o Jordão daquela geração: Josué e Caleb. Todos os demais, eles morreram. E quem atravessou com Josué e Caleb foi toda aquela segunda geração que nasceu no deserto. Então nós podemos entender que quem não crê nas promessas do Senhor se paralisa,
quem não crê nas promessas do Senhor, se estaciona, não move, morre no deserto, morre ali onde não é para morrer, para ali onde não é para parar. Nós precisamos crer na promessa do Senhor. Enquanto igreja, enquanto vida plena, nós estamos debaixo da promessa que Jesus fez, da promessa que a igreja dele não seria desamparada, da promessa que a igreja dele iria crescer e alcançar os confins da terra. Mas nós precisamos crer nesta palavra. Precisamos crer que esses bancos estarão cheios pela promessa do Senhor. Agora é o momento para nós cruzarmos o Jordão. Mas atravessar o Jordão como? Naquela época, como eu já falei, o Jordão estava transbordando, não dava para passar, não tinha recursos. E essa talvez seja a grande questão da igreja também nos dias de hoje, não só da vida plena, mas muitas igrejas que na pandemia sofreram, né? Como nós vamos avançar? Como nós vamos empreender? Como nós vamos alcançar o mundo? Como nós vamos enviar missionários, sustentar missionários? Mas nós precisamos entender que o capital da igreja não é o dinheiro, o capital da igreja é a fé, é aquilo que nós cremos, é para onde nós estamos olhando, aquilo que nós não vemos é o poder do Senhor, é a fé. E colocar a fé em prática quer dizer colocar o pé na água. A nação de Israel só passou o Jordão porque eles colocaram os pés naquela água, então Deus abriu a água, eles passaram a seco. Mas se eles não tivessem colocado os pés na água com fé, Deus não iria fazer aquele milagre. O capital da igreja é fé. Eu vi muitas igrejas no Brasil crescerem, construírem lugares como esse, adquirirem coisas, sustentarem missionários, sem ter dinheiro nenhum. E nós muitas vezes nos perguntávamos, eu me perguntava muito, até tempo atrás, Senhor, por que a nossa igreja não cresce, não tem dinheiro? Mas a questão é que muitas vezes me faltou a fé. Para que o Senhor vai nos levar a outros lugares e vai nos dar os recursos, mesmo que nós não tenhamos agora. Eu vi igrejas colocarem o pé na água, dizendo, nós vamos comprar aquele local para nós. E eles foram, sem dinheiro. E lá no Brasil eles conseguiram, porque Deus abençoou. E pode ser no nosso caso também. Nós, muitas vezes, deixamos de usar a nossa fé. Começamos a olhar para os homens. Mas quando nós olhamos para os homens, nós estamos olhando para possibilidades pequenas, possibilidades limitadas. Mas se nós cremos no Deus que está na frente, nós cremos que Deus está mandando, se nós cremos que quando Deus manda, Ele também dá os recursos para que a ordem dele se cumpra, então a igreja vai avançar e conquistar a terra prometida. E Deus mandou, e é uma ordem imperativa que nós tenhamos que ir atrás das almas, levar o Evangelho, enviar missionários, sermos uma igreja missionária, assim, conquistarmos lugares aqui na Holanda. Isso está nos mandamentos do Senhor. Nós precisamos entender que é somente crendo no Senhor, porque nós cremos nos homens, como eu falei, possibilidades pequenas, limitadas, mas quando nós cremos no Senhor, há possibilidades infinitas, ilimitadas, porque Deus é o Deus poderoso. E quando Moisés morre, então parecia que aquele projeto de Deus para Israel havia acabado. Parecia que então não havia mais nada a se fazer. E Deus então diz para Israel, não, o projeto não acabou. Nós vemos muitas vezes isso acontecendo na vida da igreja. Nós vemos isso acontecendo com a pastora, com o pastor. Muitas vezes, quando aconteceu, eu pensei, e agora, Senhor? O que será de nós? O que vai acontecer com a vida plena? Vai ser engolida por outra igreja? Vai ser tomada por algum outro instituto? Mas não. Deus, Ele continua cuidando da igreja que é dele. Porque a igreja não é minha, não é do pastor, não era do pastor Jorge, não era da pastora Ruth, mas é de Deus. E a igreja ela vai avançar, porque é de Deus. Porque Deus continua sendo Deus de geração em geração. Quando Josué e a nação de Israel entraram naquele lugar, passaram o Jordão, eles tinham
cidades fortificadas para conquistar, eles tinham inimigos para enfrentar, eles tinham desafios imensos. Mas Deus diz para ele então, no versículo 2: dispõe-te, Josué. Dispõe-te quando? Dispõe-te amanhã, dispõe-te mês que vem, dispõe-te depois que você fizer o doutorado, dispõe-te depois que você fizer um treinamento, depois que você fizer um seminário, depois que você conseguir angariar recursos para comprar um terreno, um lugar. Não. Deus diz para Josué: dispõe-te agora. E é isso que eu quero trazer para nós e falar com aqueles que estão aqui, sim, dizendo: dispõe-te agora. Dispõe-te agora, porque esse é o momento de nós atravessarmos o Jordão e de nós conquistarmos a terra prometida. Deus, Ele já vem falando com a Vida Plena há muito tempo, há mais de 2 anos, que Ele quer usar a nossa igreja para alcançar vidas, para fazer obras, para fazer o impossível através do poder dele. Mas nós precisamos dispormos. Se nós não dispormos, nós não vamos avançar. Não vamos avançar como igreja. E poucos dispõem. Nós não temos os recursos, nós não temos as ferramentas, mas Deus está dizendo: dispõe-te agora. Quem dá os recursos é Deus, quem aponta o caminho é Deus, quem abre o Jordão é Deus, quem destrói as cidades fortificadas é Deus. O tempo é agora, porque todos sabemos que a vida, ela não tem ensaio, não adianta. Nós não podemos ensaiar para aquilo que acontece na vida. É agora. A vida, ela não vai esperar. O que você precisa fazer hoje, faça hoje. Faça agora. Se você precisa se dispor, se disponha agora para a obra do Senhor. E Deus está chamando. Você é o Josué. Eu sou o Josué. Todos nós somos Josué. A Vida Plena é Josué. E Deus está afirmando: dispõe-te agora. Ainda mais um ponto que eu vejo, para nós atravessarmos o Jordão, para você atravessar o seu Jordão, o seu desafio, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, que Ele dá os recursos, que Ele faz nos vencer, sim, mas nós somos as pessoas que precisamos botar o pé no Jordão. A vitória vem de Deus, mas nós somos já agentes desta vitória. E o que significa isso? Eu dou um exemplo. Nós queremos que a igreja cresça, que todos esses lugares sejam cheios. Queremos que a nossa igreja seja e alcance pessoas, né? Nós queremos que a semente que o pastor Jorge plantou, que a pastora Ruth, que a pastora Marcela plantaram aqui, floresça e cresça. Nós queremos que isso aconteça. Mas querer não é poder, como se diz. Querer não é suficiente. Porque para que a igreja cresça, o que é preciso? É preciso trabalhar, é preciso semear, porque sem semeadura, sem semeadura não há colheita. Não há colheita sem semeadura. Não há resultado sem investimento. Você já viu alguém ganhar na loteria sem jogar na loteria? Você já viu alguém receber resultados de investimento sem investir dinheiro? Não. Nós precisamos trabalhar, nos dispor, entrar nos ministérios da igreja. Em que ministério Deus está chamando você para trabalhar? Seja no louvor, seja na palavra, seja com as crianças, seja com os jovens, seja na diaconia, seja até mesmo limpando. Eu não sei. Disse uma história que certa vez, no final dos tempos, onde Jesus chama as pessoas para o grande tribunal. Então chega lá uma moça, e Deus está falando ali o Senhor está julgando, e Ele vai julgando, e as pessoas falam: não, você fez isso, por isso você recebe a sua coroa. E chega no momento dela, e Deus dá uma coroa para ela, e ela fala: Senhor, eu não fiz nada, eu só tive um filho, eu não participei em nada. Mas Deus disse: esse era o meu plano para ti, era ter o teu filho alcançou nações, o seu filho, ele converteu e ajudou a converter tantas almas. Este é o meu plano para ti, cuidar do seu filho, fazer o seu filho crescer na palavra. E ali então era o plano de Deus para a vida dela. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nem todo mundo precisa ser famoso, nem todo mundo precisa
há um Jordão que precisa ser atravessado, é preciso se dispor para atravessar esse Jordão. É preciso se levantar. É preciso crer em Deus, na sua promessa, porque Ele é fiel para cumpri-la. O Senhor mandou atravessar o Jordão, e nós temos que cumprir, sem recursos, sem ferramentas, sem barcos, porque a palavra dele é fiel, a promessa dele não falha. Então nós precisamos avançar. Deus dá e nós conquistamos. E Deus nos mostra também nesses versículos que para atravessar o Jordão é preciso viver com o nosso peito cheio de ânimo e coragem. Porque tem horas que os desafios, sim, eles, uma pessoa aqui, uma pessoa ali não concorda com aquilo que nós queremos fazer, ou nós não encontramos respaldo dos nossos irmãos, ou barreiras se levantam aonde nós estamos trabalhando. E, é claro, os resultados, as coisas da vida nos desanimam. Tudo pode, muitas coisas podem nos desanimar. E aí, claro, o desafio é tão grande, os gigantes são tão grandes, as cidades fortificadas são tão grandes, tem dificuldades imensas por lá, e aí nós vamos nos desanimando por causa disso. Mas preste bem atenção, durante 3 vezes no texto, Deus diz assim para Josué, no versículo 6, ele fala: ser forte e corajoso. Depois ele fala de novo no verso 7, ser forte e corajoso. E no verso 9 também, ser forte e corajoso. Deus não desperdiça palavras. Então o que significa isso? Deus, ele é contra o desânimo. Deus, você conhece pessoas desanimadas, Aquela pessoa que, não vai dar certo. A igreja começa a fazer algo, não, isso não vai dar certo. Vamos fazer evangelismo, não, isso não vai dar certo aqui na Holanda. Vamos comprar um local, não, isso não vai dar certo porque a gente não tem dinheiro. Conhece essas pessoas desanimadas, Mas Deus, ele não gosta, ele é contra o desânimo. Não estou dizendo que é um pecado estar desanimado, obviamente, mas isso não é o que Deus quer para nossas vidas. A pessoa reclama de tudo, para ficar desanimado. Nós precisamos largar o desânimo, precisamos parar de ser desanimados, ter ânimo, ter coragem, ter isso no nosso coração, vivermos, porque Deus quer um povo animado, Deus quer um povo que crê nas promessas dele, Deus quer um povo que leva a sua palavra no coração, crê na sua palavra. E sem coragem nós podemos até ter a visão, o pastor pode até trazer a visão do Senhor para a igreja, mas sem coragem nós não saímos do lugar. Tem que ter coragem, tem que ter ânimo. Coragem diz que é a filha da fé. Se tem coragem é porque tem fé. Quando temos fé, nós precisamos ter coragem. Quando nós cremos, nós temos coragem. É aquilo que aconteceu com Davi. Com Davi, quando ele chegou a Siclag, ainda no momento onde ele não era rei, ele chegou a Siclag e toda aquela cidade estava destruída, a sua família que estava ali levada em cativeiro, tudo queimado, tudo destruído. Os seus homens começaram a falar contra ele para apedrejá-lo, porque achavam que ele tinha liderado os homens de forma errônea. Mas nós vemos lá em 1 Samuel, tudo era ruim, tudo parecia que era dificuldade, tudo parecia que estava destruído, mas porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Todavia Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ânimo do Senhor. E não é um ânimo simplesmente humano, é um ânimo no Senhor. O desânimo, ele pode nos impedir de conquistar o que Deus nos prometeu. Aquela geração que morreu no deserto, morreu porque não ousou crer, que não ousou tomar posse das promessas do Senhor. Então é preciso ter coragem. E é assim no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Se você crê que Deus prometeu que a sua família vai florescer e será abençoada, que o seu trabalho vai florescer e será abençoado, se você tem coragem, então você vai para frente. Se você crê que Deus está fazendo, então você vai para frente. E como nós cultivamos este ânimo? Primeiro, é claro, precisamos nos alimentar dessa promessa. No versículo 6, Deus diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Se você crê que Deus é o Deus verdadeiro, que Ele prometeu, que Deus é confiável,
que a palavra dele não falha, então você tem ânimo, porque você continua todos os dias crendo naquilo que ele prometeu, porque as palavras dele não são vazias. Segundo, o que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. No versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não é ânimo nem coragem carnal, não é ânimo que o homem cria do nada, não, é um ânimo e coragem para fazer aquilo que Deus estabeleceu, naquilo que Ele fez, para obedecer a palavra dEle, porque nós sabemos que a palavra dEle não é vazia, que a palavra dEle é real, que a palavra dEle, ela vai ser cumprida. Nós temos que estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, ler a Bíblia, estar centrados na palavra dEle, porque quando nós cremos na palavra, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra. Quando nós conhecemos o Deus da palavra, então nós temos fé e ânimo para trabalhar e conquistar. E eu até entendo nós não cremos em palavras de homem, mas quando se fala de crer na Bíblia, a Bíblia é infalível e ela será sempre cumprida, porque é a palavra do Senhor. Então nós temos que crer e isso nos traz ânimo. Em terceiro lugar, o que nos mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus que está conosco. No versículo 9, Deus fala: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é com quem? É contigo. É contigo, Ele está com você. Ele é o Todo-Poderoso Deus. A presença dEle nos garante ânimo e coragem para avançar, para irmos adiante. Então Deus nos dá a ferramenta para termos ânimos, para termos coragem. Deus não quer um povo desanimado, Deus não quer um povo sem coragem. E em último lugar, para cruzar o Jordão, nós precisamos nos conduzir, como já foi lido no versículo 7, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. No versículo 8 diz: não cesses de ler deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você quer saber quando você não tem ânimo, força, quando você não está conseguindo atravessar o seu Jordão, a sua barreira para chegar à terra prometida? Muitas vezes é porque nós não estamos nos conduzindo pela palavra. Muitas vezes é porque nós não estamos lendo a Bíblia e conduzindo a nossa vida conforme a palavra do Senhor. Então preste atenção nisso. Temos que estarmos com a palavra em dia no nosso coração. Não basta ânimo, não basta coragem. É importante sim, mas o mais importante é necessário santidade diante de Deus através da palavra, porque você vai ler, meditar, viver e pregar esta palavra. E nos versos que lemos fala sobre meditar e fala sobre estarmos com a palavra dia e noite. E aí então o verso 8 diz o resultado disso: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então temos que ter, foi pela graça de Deus, que busca por sermos fiéis a essa igreja. Nós sempre tivemos isso. Pastor Jorge sempre teve no seu coração em trazer a palavra como ela é, não a palavra distorcida que muitas vezes nós vemos muitos pregadores por aí hoje em dia. Desde que eu cheguei nessa igreja, o Senhor deu graça ao pastor Jorge para sempre trazer a palavra como ela é, original, como Deus quis nos ensinarmos. E eu nunca vi o pastor Jorge pregar heresias. Deus deu-nos graça como igreja para estarmos sempre firmados na palavra. E muitas vezes pastor Jorge sempre nos puxando para programas onde nós deveríamos estudar a palavra. Nunca estávamos parados na igreja. Só estava parado quem queria. Só está parado na igreja quem quer. E onde tem palavra do Senhor, não é palavra de homens, é palavra de Deus. As pessoas vêm à igreja para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Jesus tem para dizer.
Não é os homens falando, não é eu pregando, não é o pastor Sidney pregando, não era o pastor Jorge pregando. É a palavra de Deus. E onde tem palavra, não importa quem prega. E a palavra de Deus, e ela é eficaz. Vamos nos colocar de pé. Deus está nos chamando para este momento de atravessar. Chegou a hora. Chegou a hora. Nós não podemos mais estar parados. Nós não podemos mais ficar parados. Chegou a hora de avançar. Deus tem coisas para mim e para você. Deus está chamando você para estar no reino dele. Eu não sei se aqui tem irmãos ou irmãs que não aceitaram a Jesus, mas Deus chama você para aceitar a Jesus. Porque o Senhor, diferente daquela nação de Israel, nós não somos aquela nação, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor que avança, independente dos obstáculos, porque Jesus mandou, porque Jesus é o centro de todas as coisas, porque Jesus nos dá a vitória, porque Ele, quando Ele ressuscitou, depois de ter morrido, Ele tem a chave e todo o poder nas suas mãos, e Ele então vai nos dar a vitória. E já nos deu lá, há 2000 anos atrás. A vitória está nas mãos do Senhor, e como igreja nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar terra, conquistar terrenos, conquistar vidas, conquistar aquelas terras que estão ansiosamente esperando pela semente ser jogada, pela pregação do Evangelho. E Deus está chamando a mim e a você. Eu sou Josué, você é Josué. E o que você vai fazer diante desta chamada que o Senhor faz? Dizendo: desponte agora. Chegou a hora de cruzar o Jordão. Chegou a hora de você se colocar à disposição do Senhor, do seu reino. Não importa o que nós passamos na vida, tudo que nós temos na nossa vida é para glorificar ao Senhor, é para adorar o seu nome. Tudo que nós temos na vida é para o reino do Senhor. Então nós temos que ter isso em mente. Se nós não estamos adorando ao Senhor com nossas vidas, estamos desperdiçando ela. Estamos desperdiçando aquilo que Deus nos deu. Deus nos chama para avançar. Não é fácil no momento de crise avançar. Não é fácil no momento de crise ter fé. Mas Deus Ele nos dá a ferramenta, a sua palavra. Deus Ele nos dá o seu Espírito para que nós possamos estar na sua presença e termos ânimo e coragem. Deus levou o nosso pastor, mas nós precisamos avançar, porque não parou aqui a obra. A vida plena não parou, a vida plena continua. O Senhor já está com o pastor já está com o Senhor, eles estão na eternidade, e nós precisamos continuar, porque para nós a obra continua. Feche seus olhos. Eu quero saber, enquanto estamos com os olhos fechados, se há alguém que necessita aceitar Jesus, que o Senhor falou ao seu coração. Se não há, eu quero que você que está de olho fechado necessita e quer se dispor agora neste momento para estar no reino do Senhor ativo.